Olá pessoal, me chamo Francisco Sales Dias Neto, sou aluno da disciplina de Fundações, PEC 1130, que faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vou apresentar para vocês uma videoaula sobre prova de carga dinâmica e controle por neg e repique, onde iremos abordar uma introdução, onde iremos falar sobre prova de carga e suas divisões. Iremos também abordar um pouco sobre a prova de carga dinâmica, que é uma das formas de previsão de desempenho de obras de fundação. Foi criada desde os anos de 1960, no caso foi criada em 1964. O ensaio de carregamento dinâmico vem sendo utilizado como método para conhecer de forma rápida qual é a capacidade de resistência das estacas em um dado terreno, além de conseguirmos executar bem esse projeto, né? Que é o que objetivamos, né? Quando vamos fazer qualquer construção. Também iremos abordar aqui um pouco sobre controle da capacidade de carga. Iremos abordar também sobre fórmulas dinâmicas, ondas elásticas. E na conclusão iremos abordar algumas informações adicionais, também como algumas considerações finais. Bom, de início temos que ter em mente o que é a prova de carga, né? A prova de carga é um ensaio utilizado pela construção civil para determinar a capacidade de cargas de estacas de uma obra, quando se existem dúvidas quanto à estabilidade de uma estrutura. Pois em uma obra, caso venha a ocorrer alguns fatores que venham a atingir a estabilidade de alguma estaca, né? Geralmente é quando tem um alto número de estacas, vamos ter que utilizar a prova de carga basicamente para isso, para prevermos onde irão ocorrer estabilidade nas estacas, como forma paliativa, né, de evitar problemas futuros. A prova de carga tem como importância garantir a execução igual ao projetado, como eu falei anteriormente. Sempre que vamos construir, é isso que objetivamos, que a execução seja o mais próximo possível do que foi projetado. Com isso, evitaremos possíveis problemas, no caso, patologias, né? Pois se vamos executar de forma ao projetado, esse projeto já foi feito com base em conhecimentos para evitar possíveis problemas, evitando também com isso altos custos no reparo, né? Pois por se tratar de fundação, é um pouco oneroso, né? Qualquer reparo, pois requer altas técnicas e também, como vemos aqui, vai ter altos custos para fazer esse reparo, sem falar no prejuízo, né, de ter que paralisar esse serviço justamente por causa disso. Com isso também iremos ter uma redução no fator de segurança, né, pois vamos ter um maior controle de dados do nosso terreno. A prova de carga se divide em prova de carga estática, expansiva e dinâmica, onde a estática, como podemos ver aqui, temos o aparelho ao lado, né? Ele é realizado por meio da aplicação de um esforço na estaca, onde o esforço é uma carga de trabalho aplicada por macacos hidráulicos que usam um sistema de reação para comprimir cada estaca que será testada no terreno, como podemos ver aqui ao lado. E a diferença básica sobre a prova de carga estática e a dinâmica é essa transferência dessa carga, né? Onde na estática vamos ter um carregamento aplicado de forma contínua, e na dinâmica vamos ser por forma diferente, né? De golpes. Vamos ter também a prova de carga expansiva, onde a prova de carga expansiva é uma variação da prova de carga estática, onde uma célula de carga é concretada no interior da estaca, utilizando o fuste como elemento de reação. Diferente do outro modelo, né? Vamos ter esse elemento de reação aqui,
e vamos ter essa célula de carga concretada no momento da... Concretada não, inserida no momento da concretagem. Com isso, basicamente é o que foi dito. Vamos utilizar o fuste como elemento de reação. E vamos ter a prova de carga dinâmica, que é o que será abordado nesse trabalho, também chamado de prova de carga. É uma tecnologia desenvolvida, como eu falei, em 1964, na cidade de Cleveland, lá nos Estados Unidos, para medir a capacidade de carga do sistema de estaca-solo. No caso, são utilizados em estacas cravadas. Bom, aqui é basicamente como é feito a medida, como é feito o ensaio, de uma forma do controle por neg e repique, né, também. Vamos ter essa forma, onde o pilão vai bater no capacete da estaca. Essa estaca, ao ser cravada, vamos fazer leituras, onde nessas leituras vamos ter uma medida de nega e uma medida de elástica, né? No caso aqui vamos ter uma parte que vai ser fixada e uma medida que vai ser de forma elástica, como eu vou abordar posteriormente. Ao inserir essa estaca, né, vamos ter a resistência tanto da lateral, que no caso é do nosso solo, como da resistência de ponta, né, da estaca, ao ser cravada. E para fazer essa medida, iremos colocar um papel pregado na estaca. Iremos pegar um lápis e, ao bater a estaca, o pilão no capacete que está posicionado na estaca, vai nos dar uma leitura na qual iremos montar um gráfico e vamos ter a medida de nega e repique da nossa estaca, né? Onde essa leitura de nega vai ser uma porcentagem que vai ser cravada e essa outra vai ser de forma elástica, na qual vai ser executada. Essa forma elástica é executada pela estaca, que comprime um pouco no momento do impacto, e o solo também na base, na ponta da estaca, na qual também ele vai ter uma parcela elástica. Aqui para vocês visualizarem melhor, aqui está um vídeo demonstrando como é feito essa medida. Bom, aqui é justamente o que falei anteriormente, né? Ele vai colocando a caneta no papel e vai tirando a leitura vai montando o nosso gráfico para posteriormente a gente fazer a nossa leitura de nega e dessa parcela elástica, na qual vai ser dada tanto pelo material quanto pelo solo na ponta da estaca, né? Que no caso, como eu falei anteriormente. Bom, temos que a nega é uma medida de penetração ou deslocamento permanente do topo da estaca em relação ao solo, causada pela aplicação de um golpe de pilão naquele capacete, como falei anteriormente, onde no ensaio a medida de nega é o valor correspondente à soma do deslocamento de 10 golpes no pilão, como vocês viram anteriormente, né? Onde aqui vamos ter nossa nega será justamente essa parcela aqui de deslocamento permanente, na qual no ato da cravação iremos ter, né? E justamente esse K aqui é a nossa parcela elástica no momento dessas leituras, provocadas basicamente pelo fuste e pelo solo abaixo da ponta da estaca. Onde aqui vamos ter o nosso K, ele será igual a C2 mais C3, que é basicamente o que eu falei. O C2 é a parcela referente à deformação elástica do fuste, e o C3 é a deformação elástica do solo abaixo da ponta da estaca. Vamos ter que o nosso repique elástico é a resposta dinâmica à cravação devido ao encurtamento elástico da estaca em relação ao solo. Vamos ter aqui algumas fórmulas dinâmicas,
vou trazer aqui algumas fórmulas dinâmicas, na qual elas foram deduzidas com base na lei de Newton, né, referente ao impacto entre dois corpos rígidos, onde de início, como podemos ver aqui nessa fórmula, ela não leva em conta as perdas de energia, né? No caso, elas desprezam as perdas de energias, mas ao longo do tempo foram modificadas para levar em conta essas perdas, como eu vou mostrar posteriormente, que ocorriam durante o processo de cravação, onde em 1851, Sanders destaca a seguinte fórmula, onde ele vai levar em consideração o peso do martelo vezes a altura de queda do martelo, que vai ser igual a resistência do solo à cravação da estaca vezes justamente essa nega, onde, como podemos ver, ele despreza todas as perdas de energia, né? Ele não entra em consideração. Onde, como podemos ver aqui, vamos ter aqui a nossa parcela de resistência do solo à cravação, e aqui justamente a nossa nega, que é a parte que foi, deslocada. Na qual aqui podemos ver que nesse modelo aqui não vamos ter a nossa parcela elástica, né? Na qual seria interessante abordar. Onde aqui também podemos ver que Sanders igualava a energia de queda do martelo, como eu falei, multiplicada pela resistência à cravação. A fórmula dinâmica de Wellington, ele já traz justamente um incremento desse deslocamento aqui, né? Onde ele fala que o peso do pilão vezes a altura vai ser proporcional à resistência multiplicada pela nossa nega mais um deslocamento dividido por 2, né? Já Veloso, ele vai trazer agora coeficientes diferentes, onde ele vai levar em conta o C2, no qual aqui já está a fórmula deduzida, na qual a resistência será igual a K menos C3, que é basicamente o C2, vezes o modo de elasticidade do material da estaca, multiplicado pela área da seção transversal, dividido por esse L vezes esse fator F, que justamente é como se fosse um comprimento, como é que se diz? Como se fosse um comprimento efetivo, onde ele fala que na ausência de dados pode-se estimar um F igual a 0,7. Como podemos ver aqui, vamos ter o nosso K e o nosso C3 também inserido nessa fórmula, onde nosso K vamos ter a nossa leitura lá no ensaio, e o nosso C3 podemos ter também de forma e alguns estudos aqui já abordam, como vou mostrar posteriormente. Aqui já vamos ter alguns valores de C3, onde podemos adotar nesse intervalo. Esse trabalho aqui foi feito no Distrito Federal, esse primeiro, por Souza Filho e Abreu, em 1990, onde ele vai determinar valores de C3 de acordo com esse intervalo, né? Para areias, argilas siltosas. E aqui ao lado vamos ter também valores para C3, só que aqui em relação em centímetro, né? Lá seria em milímetro, que é abordado por Forehand e Rees, para diversos materiais também. Bom, aqui é uma abordagem sobre a equação da onda, né? Onde ela leva em conta a segunda lei de Newton, onde tem-se que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Logo, a nossa área vai ser, nossa aceleração vai ser o deslocamento, uma derivada do deslocamento pelo tempo, né? E a nossa massa vai ser a área desse elemento vezes a massa específica dele vezes um comprimento dx. Assim, obtém-se a seguinte relação.
justamente levando em conta o equilíbrio de um elemento para um comprimento dx, né? Sabemos que a deformação é dada da seguinte forma, onde vamos ter um deslocamento longitudinal pela coordenada espacial, né? Onde vamos também com isso determinar a nossa força em relação a x, vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a área, vezes esse ΔU, a derivada do deslocamento longitudinal em relação à coordenada espacial. Usando a equação anterior, então vamos chegar na equação diferencial que governa a propagação de ondas unidimensionais em uma barra elástica, né? Onde vamos ter para o C aqui, essa dedução aqui vai chegar nessa fórmula, né? Onde vamos ter aqui que o nosso C é dado como a velocidade de propagação da onda, que é justamente a raiz do módulo de elasticidade sobre a massa específica do material. Temos então aqui uma solução geral, né, na equação da onda, onde justamente ao aplicar o pilão, vamos ter a propagação de uma onda, tanto descendente como ascendente, né? No caso aqui vamos ter a nossa onda que desce e a nossa onda que sobe. Bom, basicamente isso, né? Onde temos que essa solução aí representa duas ondas de deslocamento, propagando-se em sentidos opostos, como eu falei, né? Vamos ter uma descendente e uma ascendente, uma descendo e uma subindo, uma onda, ao longo do eixo da estaca com uma velocidade c, que é justamente dada pelaquela fórmula anterior que eu falei, né? Onde são válidos os efeitos de superposição, pois vamos ter a onda, vamos ter uma onda descendente e uma ascendente, e vamos ter possíveis superposição dessa onda, né? Elas vêm uma vem com a outra e justamente vai ter essa superposição. A partir dessa solução, obtém-se também as funções da força, né? E velocidade da partícula, as quais mantêm-se uma relação de proporcionalidade através de uma constante denominada de impedância, no qual aqui é denominado pelo nosso Z, dessa seguinte forma. E dessa solução geral, tem-se justamente os nossos valores de velocidade, onde aqui também vamos ter essa velocidade aqui da nossa onda ascendente, na nossa onda descendente que desce e a onda que sobe, né? Como de forma resumida, podemos ver aqui que a nossa velocidade pode ser dada dessa forma. Vai ser a onda que desce mais a onda que sobe. Mais a velocidade que sobe, né? Na velocidade da onda aí. Diferenciando em relação a x, vamos ter essa outra forma, onde aplicando a lei, vamos ter essa outra forma, né? Pela lei de Hooke, vamos ter que a força vai ser igual a menos K vezes X, né? Menos K sobre X, que é a lei de Hooke. E para a estaca com rigidez EP e deformação infinitesimal ou sobre delta X, né? Vamos ter... então, vamos ter que a nossa força vai ser igual a menos EP, que no nosso caso, vamos ter o EP vezes o A, multiplicado pela essa deformação infinitesimal. Logo, aplicando nas equações anteriores, né, vamos ter que a nossa força vai ser igual a EP vezes A, vezes essa parcela aqui, que, como conhecemos anteriormente, né, foi deduzida em relação a X, uma relação
uma diferenciação em relação a x. Onde, de forma resumida, a nossa força vai ser igual à força que desce mais a força que sobe, a ascendente e a descendente. Onde podemos escrever F da seguinte forma, né? Como aplicando justamente o valor da impedância. Podemos escrevê-la dessa seguinte forma, que vai ser Z vezes o V que desce, nossa velocidade descendente, menos Z vezes a velocidade ascendente, onde Z vai ser o E vezes o A, dividido pela nossa velocidade C, né? Essa velocidade de propagação da onda. Com isso, temos que a força é igual à força que desce mais a força que sobe, que vai ser igual à nossa impedância vezes a velocidade que desce menos a velocidade que sobe, descendente, ascendente, menos ascendente. E a velocidade, vamos ter que ela vai ser igual à velocidade descendente mais a velocidade ascendente, que vai ser igual a 1 sobre essa impedância multiplicado pela força que desce menos a força que sobe. Com isso, a partir das seguintes expressões aqui, essas seguintes expressões, temos então nossos valores da nossa força descendente, que vai ser igual à força aplicada, no caso a carga, mais a impedância vezes essa velocidade, dividido por 2. E a força ascendente, no caso é como se fosse aqui no caso a reação, né? Vamos ter que vai ser a força menos a nossa impedância vezes a velocidade, né? Dividido por 2. Bom, aqui já vamos ter alguns modelos de estacas, né? Onde aqui eu irei abordar sobre a estaca com ponta livre, onde a resistência de ponta da estaca é nula, né? Pois no momento da cravação essa estaca irá tender a descer. Logo, a força aplicada nessa estaca vai ser igual a menos a força descendente, né? A força ascendente vai ser igual a menos a força descendente. E para a velocidade vamos ter que justamente isso, como partimos dessa igualdade, vamos partir para essa forma, onde a força descendente sobre a impedância mais a força ascendente sobre a impedância, substituindo a força ascendente no lugar da descendente, da negativa da descendente, né? Vamos ter uma igualdade aqui. Vamos ficar com a força descendente mais sobre a impedância mais a força descendente sobre a impedância. Somando as parcelas, vamos ter 2 vezes a força descendente sobre a impedância. Ou seja, a velocidade vai ser igual a 2 vezes a velocidade descendente nesse caso. Aqui nesse outro caso é a estaca com ponta fixa, onde vamos ter aqui o nosso deslocamento da ponta e velocidade são nulos, ou seja, o nosso V vai ser igual a zero, pois o nosso V, a nossa velocidade ascendente vai ser igual a menos a velocidade descendente, né? Com isso, a nossa força ascendente vai ser igual à força descendente, pois temos um ponto fixo, né? Onde aqui vamos aplicar uma força e vamos ter a reação de igual proporção. Ou seja, a nossa força vai ser igual à força ascendente mais a força descendente. Substituindo esses valores, vamos ter que a força vai ser igual a 2 vezes a força descendente. Aqui nesse caso vamos ter uma estaca com resistência de ponta finita, né? Que é basicamente comum de ver também. Onde nesse caso vamos ter o equilíbrio, né? Onde a resistência de ponta vai ser igual onde partindo do equilíbrio a resistência de ponta vai ser igual à força descendente mais a força ascendente mais a força descendente. Onde a força ascendente vai ser igual à nossa resistência de ponta menos a nossa força descendente. Como temos que a nossa velocidade ascendente é igual a 1 menos a impedância multiplicado pela força ascendente, então, deduzindo
substituindo um na outra, vamos ter que menos 1 sobre a impedância vai ser igual a resistência de ponta menos a força descendente. Ou seja, a velocidade pode ser dada da seguinte forma. Ela vai ser dada por 2 vezes a força descendente menos a resistência de ponta dividido pela impedância. Considerando, nesse caso aqui agora, já é uma estaca com atrito lateral, que é também bastante comum de vermos, né? Onde aqui, considerando o equilíbrio, vamos ter que F1 descendente mais F1 ascendente, F1 descendente mais F1 ascendente vai ser igual a F2 descendente mais F2 ascendente, mais essa parcela de resistência lateral, né? Pois vamos ter aqui um atrito lateral. E a nossa velocidade é a velocidade 1 descendente mais a velocidade 1 ascendente, vai ser igual a velocidade 2 descendente mais a velocidade 2 ascendente. Fazendo uma dedução das expressões anteriores, foi possível determinar justamente que a força 1 ascendente será igual à força 2 ascendente, mais essa resistência lateral dividida por 2, no caso esse atrito, né? Vamos ter essa consideração dessa parcela de atrito. E aqui, nesse caso aqui, vamos ter também a F2 descendente determinada dessa seguinte forma, que ela será igual a F2 descendente menos essa parcela da resistência de atrito, onde aqui, como podemos ver nesse F1, aplicando esse equilíbrio, podemos ver justamente isso que está ocorrendo, né? Como podemos ver aqui os sentidos adotados. Como conclusão, trago aqui algumas vantagens da prova de carga dinâmica, onde com o menor tempo de execução e custo, viabiliza a sua aplicação em um maior número de estacas, né? Pois, como podemos ver, essas medidas são executadas no ato da cravação. Então, podemos ter um maior número e, com isso, temos um controle maior justamente dessas capacidades de carga dessas estacas, né? Outra vantagem é que propicia condições para análise de confiabilidade, justamente como falei. Você vai estar fazendo algo no seu campo de experiência, onde você vai ter valores para você analisar e ver se está ocorrendo igual ao projetado. Possibilita intervir na execução da estaca, caso necessário, como falei também anteriormente. Podemos ter uma estaca com sua estabilidade, podemos ter uma estaca com estabilidade, onde, nesse caso, poderíamos intervir e evitaríamos problemas futuros, né? Pois não teria sido feito nenhuma construção após essa fundação, onde poderíamos já partir de uma solução imediata justamente desse único elemento, e não do grupo de elementos, sim do elemento que está com sua estabilidade corrompida, né? E também permite estabelecer os diagramas de transferência de carga estaca-solo, que é uma coisa também bastante interessante. Como considerações finais também, trago que as provas de cargas dinâmicas é muito importante no controle de estaqueamentos, né, como falei anteriormente, onde iremos garantir justamente esse controle com essas provas de cargas dinâmicas. É algo bastante interessante. Com o uso do controle por provas de carga dinâmica, é possível ter uma compreensão do comportamento do maciço de solo, pois justamente com essas medidas de capacidade de carga, vamos ter leituras ao longo da sua cravação. Sabemos que as provas de carga estática são as únicas que podem medir diretamente a capacidade de carga estática do sistema estaca-solo, mas o custo baixo e tempo reduzido
torna as cargas dinâmicas bastante relevantes com medidas de norteamento sobre as reais capacidades de carga, né? Pois iremos, com esse tempo reduzido, tirar diversas medidas do nosso terreno. E eles nos darão justamente esse norte sobre o nosso solo, né? Sobre justamente a capacidade de carga desse nosso solo na qual estamos trabalhando. E é algo que a gente realmente a gente quer conhecer o ambiente que estamos trabalhando. E era isso que eu tinha para apresentar. Com isso, eu tenho o meu agradecimento a todos que estão assistindo. E fica aqui o meu obrigado. E é isso, pessoal.